Olá, tudo bem com você? Estamos inaugurando o nosso canal de vídeos no YouTube, A Luz das Flores. Nesse canal eu vou trazer informações, vídeos, aulas, coisas interessantes que vão agregar valor a você que é terapeuta floral, que você que trabalha com aromaterapia, radiestesia e outras práticas integrativas e complementares, para que a gente tenha sempre esse canal de informação acima de tudo. Então, eu vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações e vamos começar já o primeiro vídeo do canal, começar em grande estilo, um vídeo que vai te convidar a fazer algumas reflexões. Preparado? Preparada? Então, vamos lá. Grande honra ter você aqui. Reflexões sobre os métodos solar e fervura na preparação dos florais de Bach. Dr. Bach era um médico que já tinha uma carreira, já estava bem sucedido, bem encaminhado, homeopata, consultório, pesquisador, né? Porém, ele, num determinado momento da vida, aos 43 anos de idade, ele ficou inconformado, desencantado, digamos, com o rumo que a medicina estava tomando, e ele procurou uma medicina mais natural, uma medicina que tivesse mais de acordo com os princípios filosóficos dele. Então, um belo dia, ele se livrou do consultório, vendeu os equipamentos de laboratório, fez uma mala com alguns utensílios que ele pudesse usar, né, almofariz, frascos, fez a mala de roupas e partiu. Um dia antes dele partir, o Dr. John Henry Clark, um médico amigo dele, escreveu para ele o seguinte: meu rapaz, esqueça tudo que você aprendeu e esqueça o passado e vá em frente. Você descobrirá o que está procurando e quando tiver encontrado, eu receberei de volta de bom grado e lhe darei o meu apoio. Não tenho muito tempo para viver. De fato, o Dr. Henry Clark ele só viveu até a primeira fase de descoberta do Bach. Ele chegou a conhecer os 12 curadores. Né? Ele pode viver para ver o dia da sua volta, pois sei que aquilo que você descobrir trará grande alegria e conforto àqueles para os quais nós, atualmente, podemos fazer tão pouco. Estarei preparado para tirar o meu trabalho às chamas e iniciar tudo outra vez como um praticante da nova e melhor medicina que você descobrirá. Maravilhoso, hein? Dr. John Henry Clark, maior apoio, falou para o Bach, vá. E o Bach foi. Ele pegou as malas e foi para Gales, país de Gales. Né? Aqui está mais ou menos a região de onde o Bach ficou. Uma coisa interessante que aconteceu com o Dr. Bach é que ele levou as malas e quando ele foi abrir as malas, ele teve uma grata surpresa. Ele trocou inadvertidamente a mala de frascos e utensílios que ele poderia usar, almofariz, com uma mala de sapatos velhos. E depois ele entendeu a mensagem, porque ele realmente, os utensílios que ele iria precisar para descobrir e para desenvolver o sistema de florais de Bach eram sapatos. Ele tinha que andar muito à procura dos remédios dele. E assim foi. Um dia, de manhã, ele caminhando por um lugar provavelmente bem semelhante a esse que a gente está vendo, ele se deparou com um orvalho nas pétalas das flores. Orvalho nas flores. Então, ele teve um insight falou assim, isso que está nas pétalas, essa água que se formou aqui, é um verdadeiro remédio. Ela deve trazer dentro dessa água alguma informação da planta que produziu esse orvalho, né? No qual esse orvalho ficou depositado. E, de fato, isso foi verdade. Ele descobriu que, apesar dele não ter encontrado a planta que ele estava procurando para fazer um determinado remédio, ele descobriu que os orvalhos de plantas diferentes tinham propriedades diferentes. Então, foi a primeira prova de que o orvalho funcionava. Mas como produzir remédio a partir do orvalho? É uma coisa, né, muito complicada. Então, ele teve um outro insight
e também, provavelmente, de conhecimentos que ele já tinha de alquimia, conhecimentos alquímicos, ele pensou na extração dessas propriedades das plantas através do método solar. O método solar consiste única e exclusivamente na colocação das flores num recipiente com água, né, e deixar esse recipiente no sol por algumas horas. Nesse caso, a energia do sol ela atravessa as flores e, de alguma maneira, ela grava algum tipo de informação nessa água. E essa água passa a ter as características curadoras dessa planta. Essa é a teoria, né? Então, aqui nós vemos um bowl com algumas flores e ele está no sol. Esse é o processo, método solar do Dr. Edward Bach. Mais simples que isso, impossível. Em 1930, no fim de 1930, ele escreveu um artigo chamado Algumas Considerações Fundamentais sobre Doença e Cura, na revista The Homeopathic World, e ele disse que o método solar ele era um método que ele era perfeito do ponto de vista de natureza, né? Não fazia mal nenhum para a planta, e esse remédio que era produzido, essa substância que era produzida, sutil, ela também não tinha nenhum efeito colateral, porque ela era feita de uma forma natural. Então, ele escreveu à revista, nesse artigo, o seguinte: a terra, para nutrir a planta, quer dizer, no método solar engloba-se os 4 elementos. A terra, para nutrir a planta, o ar, a partir do qual ela se alimenta, o sol ou o fogo, que a capacita a se comunicar, o seu poder, e a água para colher e ser enriquecida com a sua cura magnética benéfica. Vamos nos lembrar que estamos em 1930 e, por falta de melhor terminologia, ele adotou esse termo de cura magnética. Porém, a gente já nota através desse termo, que ele já está falando alguma coisa que vai além das coisas físicas, além do material. Tinha alguma sutilização aí. Quando nós estamos falando em magnetismo, nós estamos falando em eletromagnetismo, em ondas eletromagnéticas, que hoje são comuns, né? Todo mundo que tem seu celular está utilizando uma onda eletromagnética, né? Então, hoje são coisas comuns, mas naquela época, em 1930, não eram. Então, pela primeira vez, o Dr. Bach teve um olhar sobre uma nova medicina, uma coisa mais sutil, né? E ele continua elogiando o método solar para a produção de substâncias curativas. Não deixem que a simplicidade desse método os impeça de usá-lo, pois descobrirão, com o avançar de suas pesquisas, que mais compreenderão a simplicidade toda da criação, de toda a criação. É isso. O método solar ele é muito simples, como a gente viu, é colocar água de nascente, as flores expostas e deixar no sol. Muito bem. Ainda em 1930, no fim de 1930, ele se muda para Cromer, né? E aí ele reside até 1934, e em Cromer ele descobre os remédios dele da primeira série, que a gente pode dizer, os 19, que são 12 curadores e 7 auxiliares. Não vou entrar nesse mérito, estou só dando uma introdução para a gente falar um pouquinho, ter algumas reflexões que ainda vão chegar. No método solar, como eu acabei de dizer, ele produziu 12 remédios, que ele chamou de 12 curadores: empátiens, mímulos, clematis, agrimony, chicory, vervain, centauri, cerato, scleranthus waterviolet, gentian e rock rose. Ele produziu esses 12 remédios pelo método solar e achou que o trabalho legal, começou a utilizar, escreveu um livro, Os 12 Curadores, e trabalhando, né, já atendendo clientes, pacientes que vinham com esses remédios. Porém, ele notou, ele observou que os remédios eram ótimos,
mas que, em alguns casos, faltava alguma coisa que embasasse, que desse um pouco mais de força para o remédio. Então, ele começou a produzir uma nova série de remédios, que ele chamou de auxiliares. E ele fez 7 remédios auxiliares. Gorse, Oak, Heather, Rockwater, que é o único remédio do sistema que não leva flor nenhuma, nem planta nenhuma, ele é somente a água solarizada, Vine, Olive e Wild Oat. Vocês vão ver nessa lâmina, nesse slide, que existe um 20º remédio aí, chamado White Chestnut. Esse remédio ele também produziu pelo método solar, mas já numa etapa adiantada das pesquisas dele, quando ele só produzia remédios por fervura. Quer dizer, ele já tinha descoberto um novo método, que era ferver as plantas para produzir. E ele não quis produzir no futuro esse remédio White Chestnut. White Chestnut ele voltou a produzir pelo método solar. Ok? Vamos prosseguir? É isso aí. No método de fervura, em 1935, nos últimos 6 meses de trabalho de Bayer, ele produziu 19 remédios. Né? E, assim, a gente percebe que se fosse pelo método solar, talvez ele não produzisse tantos remédios. Isso já é a primeira reflexão que nós vamos fazer, porque o método de fervura ele ferve por 30 minutos. Então, enquanto no método solar ele tem que deixar a planta no sol, o bowl com água, no sol, durante 3 a 4 horas. Então, nós temos aí percebemos que existe uma vantagem de tempo na produção dos remédios pelo método de fervura. Ele começou a produzir esses remédios com o Cherry Plum, depois de uma crise de sinusite. E aí temos outra reflexão ainda que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos reparar ainda nesse slide que eu coloquei ao lado de cada essência, do nome de cada essência, uma arvorezinha quando se tratar de árvores. Né? Então, nós temos Cherry Plum, é uma árvore, Elm, é uma árvore, Aspen, é uma árvore, Larch, Hornbeam, Willow, Beech, Crab Apple, Walnut, Holly, Red Chestnut, Pine e Sweet Chestnut. E nós temos algumas, por exemplo, o Chestnut Bud, ele é da mesma árvore que a gente faz o White Chestnut. Tá? Porém, veja que ele não é uma flor, ele nem é uma árvore, ele é feito da árvore, ele está na árvore, mas ele é um broto. Né? Chestnut Bud é um broto. Star of Bethlehem é uma planta, é um arbusto. Honeysuckle também, Wild Rose, uma roseira silvestre. Mustard também é uma planta bem não é uma árvore. Tá? No método de fervura, ele encara as árvores, né, como entidades duais. E olha que interessante, no método de fervura, algumas plantas ele ferve com algumas flores, ele usa os galhos, outras não. Isso também é uma coisa para a gente refletir daqui a pouco. Vamos começar nossas reflexões da aula de agora. Por que o Bach utilizou 2 métodos distintos na preparação das suas essências? Então, a primeira hipótese que todo mundo acha que é viável é assim, a falta de potência solar nos últimos meses de inverno, quando florescem Cherry Plum e Elm. Como ele tinha que produzir Cherry Plum, ele ferveu, não tinha sol, foi lá e ferveu a flor. Simples. Só que tem um detalhe, né? O Bach ele continua preparando pelo método de fervura em junho e julho de 1935. E nesse ano, de 1935, a quantidade de horas de sol foi acima da média. Então, cai por terra já essa ideia de ele produziu quando não tinha sol. Então, quer dizer, não é isso, ele continua produzindo quando tinha muito sol. Então, ele continua usando fervura. Né? Outra, vamos admitir que ele prepara pelo tipo. Então, vamos admitir que ele prepare, quando é flor, ele prepara de um jeito e quando é árvore de outro jeito. A gente já viu que isso também não é verdade, porque ele ferveu, pelo método de fervura, Mustard e Star of Bethlehem. Aí não temos árvore nenhuma. Né?
e ele solarizou o White Chestnut, que é uma árvore, e ele ferveu o Red Chestnut, que também é uma árvore, né? Então, quer dizer, e ele não ferve o Oak, que é um carvalho, e nem o Olive, que é uma oliveira, né? Isso é feito pelo método solar. Então, existe uma coisa aí que a gente tem que entender. Não, começa a não fazer muito sentido nós pensarmos exclusivamente na questão da falta de sol, né? Como a gente viu no método solar, ele solarizou algumas árvores, que no caso oak, vine e olive, olive vine, se nós considerarmos a videira como uma árvore também, né? Uma trepadeira, e o white chestnut também solarizou, né? Talvez, e aí primeiro insight que nós podemos ter como indicador, talvez, como os primeiros remédios de Bayes trabalham a personalidade, os 12 tipos de personalidade, né? Isso também apoiados com os auxiliares, então ele talvez tenha usado um remédio onde houvesse uma potência maior, tá certo? A luz solar talvez ele precise de mais potência. Pode ser verdade? Não sei, vamos pensar. Ele é usado para preparar os 12 curadores e os auxiliares. Agora vamos refletir um pouquinho sobre o White Chestnut. Coitado do White Chestnut, que é uma árvore e também foi preparado pelo método solar. Então vamos ver o seguinte: o White Chestnut, que é essa castanha, né, esse castanheiro enorme, ele produz uma flor amarela, que tem o miolo da flor é amarelo. Quando ela é polinizada, esse miolo amarelo se transforma em vermelho. O Bach preparou a sua essência floral só com flores amarelas. Da mesma árvore, nós temos o Chestnut Bud, que é esse que nós estamos vendo aqui abaixo, que seria o broto. Ele nunca chega a ser uma flor, ele é broto, né? A gente lembra que o Chestnut Bud ele é um remédio que é utilizado quando a gente está repetindo sempre os mesmos erros. Então, quer dizer, ele é uma flor que não chegou a ser flor, né? A gente não amadureceu e tem que repetir a tarefa, vamos dizer assim. O Chestnut Bud ele faz por fervura, perdão. Então, o White Chestnut, a flor, ele solariza e o Chestnut Bud ele ferve, apesar de ser árvore e a mesma árvore, né? Vamos pegar outros castanheiros. O Sweet Chestnut e o Red Chestnut, tranquilo, fervura, fogo, né? Uma outra, vamos dizer assim, fazer uma reflexão. Talvez o White Chestnut, a flor é tão etérea que ela não parece que é muito adequada para o método de fervura. Isso é uma hipótese, boa hipótese até. Mas uma outra hipótese que eu acho interessante é que, como elas são feitas da mesma árvore, White Chestnut e Chestnut Bud, ele quis distinguir energeticamente o preparo, né? Então, Chestnut Bud ele fez com o fogo e o White Chestnut ele fez com o sol, certo? Então, talvez ele quisesse distinguir, já que são da mesma árvore, né? De novo, no método de fervura, nós temos árvores e algumas plantas que não são árvores, né? Que é o Chestnut Bud, né? Ele ferveu, ele é um broto, que a gente já falou. O Star of Bethlehem, que não é árvore. Honeysuckle, Wild Rose, Mustard também não são, né? No método de fervura, como a gente já viu no slide lá em cima, ele encara as árvores, vamos lá, a árvore ela tem tudo na árvore que ela precisa, né, é uma entidade completa, vamos dizer assim. Talvez por isso ele precisasse de uma intensidade menor. O fogo é menor do que a luz solar, em termos de potência. Quem sabe? Mais uma reflexão para nós fazermos. No método de fervura, a gente vê que qualquer parte de uma árvore ela aporta o equilíbrio e ele trabalha no sentido de evolução.
Nas plantas que não são árvores, não são adicionados galhos ou folhas. Então, Star of Bethlehem, Honeysuckle, Wild Rose e Mustard não se coloca junto com o galho na hora de ferver. As plantas que são árvores, a gente coloca os galhos. Vamos ver se a gente mostra aqui, olha, tá vendo? A gente tem aqui, né, árvore, aqui não árvore, aqui galho, não galho, ok? Muito bem. Ferver, a gente está extraindo alguma coisa da planta, ela é uma infusão. No método de fervura, os remédios preparados pelo método de fervura, eles têm uma parte da planta ali, né? Muito mais que no método solar. No método solar, você não tem nada químico da planta, nenhuma substância química, já que a luz ela atravessa as pétalas e ela grava a informação na água. No método de fervura, não, nós temos uma infusão. Ela vai ter um sabor, vai ter um aroma especial, né, a essência, né? No método de fervura, nós usamos um combustível que reúne os 4 elementos também, de novo, os 4 elementos na história. O fogo da chama, o oxigênio, que é o ar que precisa para combustão, a água, que é onde vai ser fixado a mensagem, a informação, e a terra, que é o combustível utilizado, né, que alimentou tudo isso. Tá? Então, a gente, de novo, volta aos 4 elementos, né? Podemos também pensar o seguinte, como eu já falei, sobre a necessidade, como o Bach, o sol estava muito fraco em fevereiro ou março, quando ele precisou da urgência, que ele estava em estado cherry plum, por causa da sinusite, ele ferveu, ele falou, não vou esperar ter sol, não, eu preciso do remédio, é esse o remédio, eu vou extrair na marra. Tá? Então, pode ser também uma hipótese. A gente está trabalhando aqui com reflexões que eu acho que eu estou jogando coisas no ar para vocês pensarem. Tá? Essa é a ideia. Pode ser também a assinatura da planta. Então, de repente, uma planta que ele sintonizou, que ele canalizou, aquela planta ela tem uma assinatura que não é compatível, por exemplo, com o método solar ou com o método de fervura. Uma coisa importante também, a geometria da flor. Nós sabemos que a geometria ela é responsável pela flor. Ele é um campo de energia que se manifesta em cada espécie. Então, nós temos a geometria também. E será também que o Bach não pensou em flores por serem masculinas ou femininas? Também não se sabe, né? Nós temos na verdade, muito mais perguntas do que respostas, né? E eu acho até que o Bach ele tem uma história muito boa, uma coisa muito boa na terapia floral do Dr. Bach, porque ele deixou muitas coisas para que nós, os seus discípulos, descobríssemos, né? Então, é isso que eu desejo para você, que você se inspire nesses pensares, vamos pensar nesses insights que essas coisas podem trazer para você, né? E essas perguntas sempre são importantes. Eu gostaria que vocês comentassem nesse vídeo, a opinião de vocês é muito importante para a gente saber o que vocês acham, por que algumas são solarizadas, outras são pelo método de fervura. Nós temos algumas referências aqui, o livro do Julian Barnard, né? Claro, né? Sempre, né? O Jordi Canelas, que também é o Caderno Botânico de Flores de Bach, Nora Wicks, As Descobertas Médicas, do Dr. Eduardo Bach. Eu sou o Antônio César Lettieri Ferreira, meu e-mail é cesar.ferreira@aluzdasflores.com.br, estou no Instagram como A Luz das Flores e o meu site é aluzdasflores.com.br. Até o próximo vídeo. Deixa eu parar aqui o share, voltar aqui. Um grande prazer ter você, comenta, se inscreve, ative as notificações e diz para mim o que você acha, por que você acha que o Dr. Bach usava o método de solarização ou o método de fervura. Estou aguardando. Grande abraço para vocês.